Boa noite a todos. Que o Mestre amado Jesus possa nos abraçar hoje, nos dando a quiescência do seu amor, para que a gente possa perceber essa intensidade e vibrar nessa intensidade do amor do Cristo para transformar a nossa existência hoje e que ela seja continuada em todos os dias de nossa vida. Graças a Deus. Nós temos hoje o livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 22. E o título é Inconstantes. Eu vou ler a lição e depois a gente comenta aquilo que nos couber e tivermos condições de assim fazer. Inconstantes. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo, que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou alguma coisa que ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal. Através de todos eles, a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Bom, inconsistentes. Em determinado momento de nossa vida, todos nós passamos, eu passei, estou falando aqui sobre minha experiência, na minha juventude, com essas inconsistências, né? Pelo que foi colocado ali por Emmanuel, quando ele diz do particularismo. Quando a gente vem buscar o auxílio do Pai, nós sempre devemos buscar na particularidade do nosso sofrimento, da nossa dor,
primeiramente. E isso não é errado. Se nós não nos enxergarmos dentro das nossas enfermidades para buscar a cura, como seremos curados? Mas a questão da lição de nós estarmos, não é? Ora, estamos buscando o auxílio fraterno, estamos nos dedicando, nos entregando, mas a partir daqui melhoramos, nós vamos nos distanciando, vamos buscando outros tipos de questões que nos movam e vamos deixando Deus um pouco de lado na nossa caminhada, da nossa existência. Isso são as nossas inconstâncias. Até o momento em que nós vamos, de uma vez por toda, chegar à conclusão de que este é o nosso caminho e que nós vamos buscar de uma forma mais assertiva e precisa caminharmos ao encontro de Deus, caminharmos de acordo com os seus desígnios e buscando entender as diversas formas pelo qual, como está na lição do Emmanuel, os diversos instrumentos pelo qual ele age, que nem sempre será aquele que nos favorece ou que nos seja aquilo que nós buscamos de imediato, mas que todos nós somos atendidos por Deus em todos os momentos das nossas súplicas ou em todos os momentos em que nós agradecemos pelas benesses que recebemos. Nós estaremos conversando com Deus e recebendo dele os eflúvios de amor que vai fazer com que transformemos a nossa condição, ora enfermiça, ora desequilibrada, ora sofrendo pelas influenciações da espiritualidade que não está tão próximo aos ensinamentos de Deus ou do Mestre Jesus, que padecem, assim como nós, das mesmas dificuldades. Então essas inconstâncias que nós vivemos ao passar da nossa vida é que nos traz até onde nós estamos. Eu passei por isso, creio que muitos de vocês também passaram em determinado momento da existência de vocês por questões de dúvida, por questões de achar que merecíamos estar em melhores condições ou situações diante de tudo aquilo que nos comprometemos a fazer, que é a questão de dar uma mão e querer receber com a outra, e nós sabemos que o Pai não age dessa forma. Ele vai dar-nos a medida da nossa necessidade e daquilo que verdadeiramente precisamos para estarmos bem, e o estarmos bem é na nossa condição psíquica, na nossa condição moral ou espiritual, independente dos bens materiais, que na condição em que vivemos no mundo nos é necessário, mas além dos bens materiais, nós precisamos ter esse bem-estar espiritual, que é o que nos move verdadeiramente, e é aquilo que ficará quando aqui nós não mais estivermos. É isso que nós vamos levar para buscar melhores condições na espiritualidade, de vivenciar tudo aquilo quanto o Mestre nos trouxe e nos informou da vida futura. E é dessa forma que nós vamos trabalhando em nós, para que nos melhoremos a cada dia, a cada instante, para buscarmos, deixarmos essa inquietude, deixarmos essa inconsistência, de ora procuramos algo nesse sentido, ora procuramos em outra direção, e como disse Emmanuel na lição, quem procura transpor muitas portas ao mesmo tempo, acaba por não transpor nenhuma. Nos perdemos no caminho, nos perdemos nos achismos da nossa existência, em que nós achamos que, para que isso possa nos levar a determinado ponto, em que nós julgamos importante para estarmos, é preciso passar e fazer isso e aquilo, e vamos buscando esses caminhos, esquecendo de que nós, sem Deus e sem os seus desígnios, nada somos, nada podemos
fazer distanciado dele. Então precisamos primeiramente nos aconselhar com o Pai, ou com Jesus, com os amigos espirituais, para podermos buscar este ou aquele caminho que nos leve a determinado ponto, que nos fortifique, nos fortaleça e que seja erguido a nossa base sólida sobre rocha e não sobre areia ou como as ondas que o vento leva a seu bel prazer, para que nós possamos buscar essa questão da fé, que é tão particular em cada um de nós, e que cada um de nós sentimos de maneiras diferenciadas, embora a fé seja a mesma em Deus, mas cada um de acordo com as nossas potencialidades, nossas condições morais e espirituais, a vivenciamos de formatos e formas diferentes, mas ela é única. E todos nós chegaremos a essa unicidade da fé, que é estar junto ao Pai, que é buscar a perfeição, que é aquilo que mesmo sem termos consciência nos move. Porque se nós não tivermos essa busca incessante da perfeição dos desígnios do Pai, o que estamos nós fazendo aqui? Porque padecemos, porque sofremos, porque passamos por tantas atribulações, nós e aqueles a quem amamos, para quê? Se não for para chegar a uma condição adiante, de acordo com as promessas do Cristo, que nos direcionou à eternidade da vida e que nos levou a esse questionamento, de onde nós pretendemos e queremos chegar. Quando a gente começa a ler a lição, a gente vai relembrando de outras passagens, da nossa existência de lições que recebemos, e quando Emmanuel fala dessa porta, que a gente quer transportar muitas portas e acaba não transportando nenhuma, me veio a passagem do Evangelho que se diz: batei e se abre-vos-á, pedi e obtereis. E aí veio algumas elucubrações na minha mente, e toda vez que nós batermos a porta, Deus nos abrirá essa porta. É a promessa do Evangelho que nós cremos e acreditamos. Toda vez que nós pedirmos, nós seremos atendidos. Agora o que nós precisamos vislumbrar é a porta que se abre. Porque muitas vezes esmurramos uma porta da qual não nos é dado a condição naquele momento de ultrapassarmos, mas nós ficamos diante dela esmurrando e pedindo a Deus que nos leve por aquele caminho, e Ele nos direciona a outro caminho, a outra porta que se abre, e nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos ficcionados, não no que o Pai nos oferece, mas naquilo que nós achamos que nós devemos ter, possuir ou ser naquele exato momento. E quando nós agimos assim, nós estamos feitos às ondas. O vento nos leva para onde quiser. E quando a gente fala estamos feitos às ondas, é que a espiritualidade, aqueles amiguinhos que tão como nós, não conseguem chegar às portas que o Pai abre, se junta a nós para nos mover daqui para ali. E muitas vezes padecemos enormemente na nossa caminhada terrena. Eu não vou dizer sem necessidade, porque tudo aquilo que nós passamos aqui há um porquê, e nós devemos entendê-lo e aceitá-lo. Mas tudo aquilo que nós passamos, muitas vezes, poderia ter sido evitado se nós enxergássemos a porta que Deus nos direcionou para seguir naquele determinado momento. Mas muitas vezes a gente se ajoelha, implora e esmurra a porta que nós desejamos, e não aquela que nós precisamos. Então são essas inconstâncias da nossa existência que muitas vezes nos leva a questionamentos tão, eu diria, impróprios, não é? Às vezes nós duvidamos que o Pai nos ama. Às vezes nós falamos: não, Deus se esqueceu de mim. Deus não consegue me ouvir. Deus não abre as portas que eu solicito. Deus não me dá condições.
de ser feliz. Porque nós estamos ainda buscando a felicidade particularista. Deus ama igualmente a todos os seus filhos que Ele criou e continua criando. E nós não podemos ser felizes em detrimento de sofrimento de outros, ou esperando que outros sofram, mas que eu seja feliz. Nós precisamos aprender a buscar a felicidade coletiva que nos move, que nos dá a condição de seguirmos adiante. Eu fui buscar na Bíblia, em Paulo, numa outra lição anterior que eu fiz aqui, e lá Paulo falando aos Tessalonicenses, ele coloca o seguinte: se o teu irmão te dá motivos de envergonhar-se, não ande com ele, mas não o tenha como inimigo. Oriente-o irmanamente, como irmão. O que Paulo traz nessa passagem é que essas pessoas não entendem a Deus tal qual nós entendemos e vivem de uma forma distanciada de nós mesmos. Não precisamos estar ali, meu amigo, olha, vem cá, Jesus te ama, você é filho de Deus verdadeiro e tal, porque ele não vai entender esses conceitos. Mas não precisamos odiá-lo e tratá-lo como inimigo nosso. O que Paulo coloca é que nós devemos orientá-lo como irmãos. De que forma? Se ele hoje precisa do alimento, vamos dar o alimento que nos é possível e cabível naquele momento. Mas que esse alimento não seja só dado para alimentar o corpo físico, mas que através da possibilidade de alimentar o corpo físico, possamos trazer a palavra da renovação, a palavra de que ele, assim como nós, podemos nos melhorar em todos os sentidos, desde que nós possamos acreditar e buscar essa melhora, porque não basta eu querer se ele não estiver afim. Então, no conselho de Paulo, nós não devemos abandonar essas criaturas, mas fazer aquilo que nos é possível, mesmo que a conta-gotas, dentro daquilo que a vida nos oferece e nos dá a oportunidade de fazer. Não vamos fazer uma palestra, não vamos querer renová-lo de hoje para amanhã. Mas assim como a pedra, gota a gota, assim como a água, gota a gota, for a pedra, se nós tivermos a paciência de trazer a esse irmão e a essa criatura esses ensinamentos, mesmo que gota a gota, o pouco que ele conseguir absorver já será para ele ferramenta divina para a transformação, para o crescimento, para melhorar-se. Então, quando Emmanuel traz para cada um de nós essa lição da inconstância, ele nos aconselha para que nós possamos buscar a seguinte questão: necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma coisa que nos ajude e edifique. É isso que nós acabamos de comentar. Precisamos perseverar com alguém ou com alguma coisa que nos edifique, porque aquilo que nós estamos achando trazer ao nosso irmão que precisa, que está em desalinho com as coisas do Pai, ele vai absorver na medida daquilo que ele precisar, é para nós rico conhecimento, de sabedoria, de transformação, perseverar no bem. Essa é a mensagem que Emmanuel nos deixa através dessa lição que ele nos trouxe, a perseverança no bem. Eu, quando estava preparando essa lição ontem e hoje à tarde, como estamos próximos ao Natal,
Eu procurei várias mensagens sobre o Natal para a gente poder encerrar e deixar uma mensagem de otimismo. Achei ótimas e lindas mensagens, grandes, pequenas, todas de ouvir trazidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, de Meimei, Alma de Souza, Emmanuel e tantos outros espíritos, mas eu lia e falava, não, isso aqui não... Como se eu quisesse achar uma forma mágica ou uma receita para que todos vocês pudessem absorver e, de certa forma, passar um Natal contentado e feliz. E aí me veio uma inspiração que eu vou passar para vocês. Eu espero que todos nós possamos, entre o 24 e o 25, véspera e dia de Natal, encontrar um momento em que nós nos possamos recolher em nós mesmos, no nosso ser, e buscar, claro e francamente, a Jesus. E cada um de nós, dentro da nossa condição, da nossa fé, sinceramente conversar com Ele e pedir o presente de Natal que nos favoreça e que possa nos dar possibilidade de seguir adiante. E quando eu estava tendo essa intuição, me veio então uma, não vou dizer evidência porque eu não vi claramente, só veio a minha mente. Mas Jesus nos entrega uma caixa simples, humilde, com um belo laçarote, que é o laçarote da caridade, e quando abrir, e eu espero que todos vocês possam ter essa mesma percepção, e quando abri, foi tal luminosidade que senti-me cego, feito Paulo, em estrada de Damasco, porque era a essência pura de Jesus. E Jesus ali não queria trazer outra coisa a não ser o brilho do amor. Que Ele brilhe em cada um de nós, e que nós possamos ter um Natal santificado, e nos traga perseverança, e que nós possamos transformar a nós mesmos antes de querer transformar ao outro. Em nome de Deus, muito obrigado por me ouvir. Fiquem em paz.